fui chamada pelo presidente Rovan, também tenho que falar sobre esse convite, que é super importante. E entender que a Câmara de Vereadores ela é um lugar que não é somente meu, ou dos mandatos, dos vereadores, ou somente dessa casa. Ela é um espaço que tem que ser de todos. Ela é, de fato, a casa do povo. E quando eu assumo este lugar, e a gente faz esse exercício com os servidores, que a gente tem conosco também dentro da Câmara de Vereadores, o Fernando tem auxiliado muito nessas questões, e a gente abre o espaço para que as pautas estejam aqui dentro da casa e para ter essa aproximação com as pessoas, a aproximação com a sociedade, a aproximação com a sociedade como um todo e trazer também algumas pautas para dentro da casa que são super importantes. A gente já começa com o primeiro curso com o próprio servidor Roger, com o curso de cerimonialista, que é super importante para as assessorias e para os próprios vereadores e vereadoras da casa, mas também a gente traz algumas pautas que vêm de fora para dentro, como o letramento racial. A gente já teve uma primeira conversa, um primeiro encontro com essa pauta dentro da casa, porque muitas vezes eu, enquanto mulher travesti branca, tenho sim uma educação que é racista. Então, enquanto pessoa, vou me desconstruindo. Então, enquanto mandato, eu vejo que é super importante que eu possa saber como me direcionar, como dialogar dentro dessa pauta sem cometer nenhum tipo de equívoco ou erro, ou sem que essa outra pessoa que esteja dialogando comigo sinta que eu esteja sendo racista. Eu acho que isso precisa ser abordado dentro dessa casa. A gente ainda precisa ter muito mais pessoas representando essa população dentro dessa casa. A gente ainda tem um vereador negro nessa casa. Então, quando a gente fala sobre a vereadora trans, é exatamente trazer essas representatividades para dentro dessa casa e ressignificar, porque a gente não pode mais viver numa lógica de igualdade, Surama. A igualdade, ela é excludente, porque a gente tem que chegar às pessoas dentro da sua equidade. Exatamente. E aí a gente vai acertando os passos. Porque nós não somos iguais, Exatamente. Né? As minhas necessidades enquanto mulher travesti não são as mesmas necessidades da mulher Surama, da mulher cis Surama. E a gente nem quer que seja igual, né? Exatamente. Porque não somos seres iguais. E eu não quero estar no teu lugar e eu tenho certeza que tu não quer estar no meu, porque respeitar sobre isso. Os espaços. Exatamente. Né? Eu acho que todas as pessoas devem se somar. Então, a escola do Legislativo é exatamente se comunicar com as pessoas, para que as pessoas se sintam pertencentes a esse espaço. Agora a gente já tem todo o cronograma do calendário dos próximos cursos que a gente estará promovendo aqui na casa, e um deles é também ressignificar o vereador mirim aqui na casa. A gente está com muitas ideias de levar isso para dentro das escolas, dialogar direto com a SMCAS, para que a gente possa fazer uma pré-campanha dentro das escolas, para que eles elenquem os nomes das crianças que estarão aqui na nossa casa. Então a gente tem um movimento muito interessante e, de fato, levar a escola do Legislativo para dentro das nossas escolas, sejam elas do município, privadas ou do Estado. Para as instituições de ensino. Exatamente. Né? Vereador, não poderia deixar de falarmos sobre HIV/AIDS, né? Um tema tão importante. A pauta de prevenção e conscientização sobre HIV/AIDS é uma bandeira constante também no seu mandato, né? E qual é o papel do Legislativo neste enfrentamento e o que precisa avançar ainda nesta área? O papel do Legislativo é compreender que ele sim, um agente que deve promover o conhecimento dentro desse espaço. O HIV não pode ser uma pauta que seja perpassada somente pelo mandato da vereadora Regininha. Eu não posso ter somente essa responsabilidade, não pode ser somente minha, porque esse corpo já carrega esse estigma. Né? A gente vive numa sociedade que nos anos 80, com o surgimento do HIV, ela não quis acreditar que este vírus infectaria a todas as pessoas. Ela inventou naquela época que esse vírus era um câncer gay. Então esse estigma ficou durante muito tempo jogado no movimento social. Então o movimento LGBT, ele meio que as pautas dele se cruzam com a pauta do HIV. Acho que é muito importante a gente falar aqui que no surgimento da AIDS, os homens gays foram os mais atingidos. E naquela época, homens gays não podiam doar sangue. Então, a comunidade que era mais atingida eram homens gays. Então, quem é que doava sangue para um homem gay?
não eram homens cisgênero, não era a nossa sociedade, eram as mulheres lésbicas que tomavam a frente para fazer a doação de sangue, para que esses homens pudessem resistir a essa doença. Então, acho que a gente traz muito isso para dentro do movimento LGBT, porque acaba se tornando uma responsabilidade somente desse movimento, porque ninguém quer falar sobre isso. Exatamente. Ninguém falava sobre isso. Pode-se dizer que está controlada toda essa Pode-se. Hoje, com todo esse movimento mundial, hoje as políticas de HIV e AIDS elas estão sendo muito afetadas pelo governo Trump, porque os Estados Unidos era um potencial agente promotor dessas políticas a nível mundial. Então isso está sendo muito afetado. Mas se avançou muito e por isso que a gente tem esse papel importantíssimo dentro dessa casa. Hoje as pessoas morrem de HIV por conta do estigma e da vergonha. Não por falta do acesso, pela medicação, pelo tratamento, pelo acompanhamento, porque tudo isso é dentro do SUS. A pessoa faz um acompanhamento, tem todo o tratamento, pega a medicação de forma gratuita. Então, a gente precisa falar sobre isso. Tem a PrEP, as pessoas não sabem o que é isso. A PrEP é uma medicação para as pessoas que geralmente se colocam nesse risco, nessa exposição, nessa vulnerabilidade, e elas podem fazer o uso de um comprimido durante 28 dias, e se estiverem um contágio ou um contato com alguém exatamente de risco, né? Essa pessoa ela acaba não contraindo o vírus HIV. É quase que como o anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, é quase isso, né? Porque a pessoa tem a relação e no dia seguinte é que ela vai se prevenir. Exato. Seria quase que isso, né? Seria quase que isso. Só que a gente não pode banalizar, porque hoje a pílula do dia seguinte já está mais banalizada, exatamente. Mas é uma importante informação. Claro que porque hoje, agora mesmo, essa semana, saiu uma pesquisa que é dos pesquisadores cientistas da Austrália. Eles conseguiram pela primeira vez, numa pesquisa que eles fizeram, que é tirar do RNA, do DNA da pessoa, e eles a mesma tecnologia usada na vacina da Covid. E aí eles cortam o DNA, colocam ali um DNA de uma pessoa que tem resistência ao vírus do HIV, e pela primeira vez elas conseguiram retirar o vírus do HIV da célula onde ele fica adormecido. Então ele desperta, entra na corrente sanguínea, com a ajuda da medicação, ele morre. Então a pessoa deixa de ter o HIV. Então, pela primeira vez, os cientistas conseguiram fazer isso. Então, isso traz uma esperança muito grande. E uma responsabilidade, enquanto mandata, de estar falando sobre isso. Porque eu estou nesse lugar, no centro desse debate, porque eu sei o que é isso. Eu perdi muitos amigos por conta do HIV, pessoas das quais me fazem falta até hoje. Então, essa realidade ela é muito latente, muito próxima de mim. Então, não tem como fechar os olhos para essa pauta. Claro. Vereadora, nós teríamos que conversar por muitas horas, muitos assuntos, né? Mas nosso tempo é exíguo e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão acompanhando o Mandato em Foco. O que eu queria dizer para as pessoas, principalmente das pessoas de Rio Grande, para que elas não desacreditem na política. Eu sei que os representantes que a gente tem a nível nacional, federal, estadual, às vezes nos deixam muito entretecidos, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de entender que a política é o nosso lugar também, de entender que somos corpos políticos e que a realidade ela só muda a partir do momento que a gente tem essa compreensão e passa a fazer parte deste lugar. Coloquem os seus nomes à disposição. Lutem pela mudança. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la conosco. Conversamos com a vereadora Regininha da bancada dos trabalhadores, Partido dos Trabalhadores. Obrigada pela sua companhia. Fique agora com a programação da TV Câmara.